Olá, eu sou o professor Renivan e a nossa aula hoje é sobre equação do segundo grau incompleta. Por que incompleta? Porque nessas equações aqui está faltando um dos coeficientes, ou o coeficiente b ou o coeficiente c. Por exemplo, na letra A, eu tenho o coeficiente A, porque eu tenho x ao quadrado, e aqui eu não tenho x, né? Eu tenho um número que está sozinho. Então, o número sozinho, conforme o vídeo anterior, é o coeficiente C. Toda vez que eu tenho o coeficiente A e só o coeficiente C, eu tenho que passar o coeficiente C para o outro lado da igualdade. Então, fica assim, repete o x ao quadrado igual 36 está negativo, passa positivo. Então, eu passei o 36 positivo para o outro lado da igualdade. Como é que eu faço para tirar o expoente do x? Tá ao quadrado, né? Tá expoente, tá ao quadrado. Eu tenho que tirar o quadrado, que é o expoente, e colocar o resultado dentro da raiz quadrada, tá? Então, o expoente quadrado vira raiz quadrada. Então, quer dizer que meu x vai ser igual. Quanto é a raiz de 36? 6. Então, eu tenho 6. Como é a equação do segundo grau, eu tenho dois valores para x. Então, nesse caso aqui, vai ser um valor positivo e um valor negativo. Então, pode ser 6 ou menos 6 para x. Então, logo, x vai ser igual a menos 6 e x pode ser igual também a 6 positivo, ok? Próximo exemplo. Tem um coeficiente a, que é o menos 2. Aqui eu tenho o número sozinho, então quer dizer que eu tenho o coeficiente c. Mesma coisa, tenho que passar o coeficiente c para o outro lado da igualdade. Então, repete o menos 2x ao quadrado igual. O 18 ele está positivo, passa negativo. Então, passa negativo para o outro lado. Sempre que está multiplicando, passa o quê? Para dividir. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 18, multiplicou, passar para baixo. Então, menos 2 aqui embaixo para fazer a divisão, ok? E daí eu vou dividir. Sinais iguais, positivo na divisão. Então, vai ser positivo. 18 por 2, 9. Como é que eu faço para tirar o quadrado? Tiro o quadrado daqui, tirei o quadrado, então coloca a raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Ok? Então, quer dizer que eu vou ter um x positivo e outro x, e o x também pode ser negativo. Então, x pode ser igual a 3, ou o x também pode ser igual a menos 3 ou 3. Ok? Próximo exemplo. Mesma coisa, eu tenho o coeficiente a, porque eu tenho x ao quadrado, e aqui eu tenho o c, porque eu não tenho o número junto com x, está sozinho. Então, eu tenho que passar o coeficiente c para o outro lado. Então, 3x ao quadrado, está negativo, passa positivo, ok? Como é que eu faço? Ah, está multiplicando, tem que passar dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4 dividido por 3. X vai ser igual, tirei o quadrado, eu não coloquei mais o quadrado, então vou colocar o resultado dentro da raiz. Então, 4 terços dentro da raiz. Então, x vai ser igual, aqui vou separar. Aqui eu tenho raiz de 4 sobre a raiz de 3, ok? Só separei. Lembrando que o raiz não pode ficar raiz no denominador. Quando acontece isso, o que eu tenho que fazer para resolver? Porque se deixar assim, fica incompleto. Então, para resolver isso aqui, eu pego a raiz que está no denominador e passo multiplicando ela embaixo com ela mesma e ela em cima com o numerador, ok? Daí faço as multiplicações que fala racionalização. Então, estou racionalizando essa raiz. Então, x igual raiz de 4 vezes raiz de 3, eu tenho raiz de 12. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? Eu sei que raiz de 9 vai ser igual a 3. E em cima eu repito a raiz de 12. Isso quer dizer que eu encontrei um x positivo, né, que é raiz de 12 sobre 3, ou o x também pode ser negativo, né, menos, aqui é 12, tá? Então, 12. Então, menos a raiz de 12 sobre 3, ok? Então, raiz de 12 sobre 3 positivo ou menos raiz de 12 sobre 3 negativo. Próximo exemplo. Aqui eu tenho o coeficiente a, sempre tem que ser o a, sempre tem que ter para ser a equação do segundo grau. E aqui eu tenho o b, ok? Porque eu tenho o número junto com x, ó, então é o b. Então, sempre que eu tenho o a e o b, eu tenho que colocar isso aqui em evidência, a maneira mais fácil para a gente resolver sem precisar usar Bhaskara, tá? Então, aqui eu tenho que pensar em um número em que eu consiga dividir o 8 e o 2 ao mesmo tempo. Então, quais são os divisores de 8 e 2?
Então, eu sei que o 2 dá por 2 e o 8 também dá por 2. Tem um x aqui e x aqui, então eu tenho que dividir tudo por 2x. Então, eu faço assim, tá? Aqui fica 2 dividido por 2, 1. Não preciso colocar. X ao quadrado dividido por x, eu tenho x, ok? Aí mais 8 por 2, 4. X por x, 1. Não preciso colocar. Tudo isso igual a zero. Repetindo. Esse 2x eu coloquei aqui porque eu sei que 2x ao quadrado dá para dividir por 2x e o 8x também dá para dividir por 8. Ok? Então, tenho 2x ao quadrado dividido por 2x, eu tenho x. E 8x dividido por 2x, eu tenho 4. Como eu fiz isso? É o seguinte. Eu tenho lá 2x ao quadrado e eu vou dividir por 2x. 2 por 2 vai dar 1. Cortei. X ao quadrado dividido por x, ó. Denominadores bases iguais, desculpa, bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, x elevado a 1, não preciso colocar 1. Então, por isso que eu coloquei só o x. 8x dividido por 2x. Então, 8x dividido por 2x. 8 por 2, 4. X por x vai dar 1. Né? Fica 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Então, aqui, 4. Como é que eu encontro as raízes? Aqui eu tenho igualo, né? Esse 2x igual a 0. Então, eu tenho lá, primeira raiz, 2x igual a 0. Então, x vai ser igual a 0 dividido por 2. Então, a primeira raiz, que é a raiz, que é o x1, vai ser igual a 0 por 2, 0. Agora, eu vou encontrar a próxima raiz. Esse x mais 4 também igual a 0. Então, igual a 0, ok? Então, x igual, 4 está positivo, ele passa negativo. Então, esse aqui eu vou chamar de x2. Isso quer dizer que para x1 eu tenho 0 e para x2 eu tenho menos 4. Isso acontece quando eu tenho o valor de A e valor do coeficiente B, ok? Letra E, mesma coisa, eu tenho o coeficiente A e aqui eu tenho o coeficiente B, porque eu tenho o número junto com x. Então, eu tenho que colocar em evidência. Eu percebo que aqui eu não tenho, né, dois coeficientes com número diferente de 1. Então, eu tenho aqui 1x ao quadrado e menos 5. Que valor eu posso dividir? X ao quadrado e 5x. Eu só posso dividir pelo x, porque aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho também x, tá? Então, eu tenho que dividir tudo isso aqui por x. X ao quadrado dividido por x, eu tenho x, ok? Repete o menos. 5x dividido por x, né? O x com x ele corta, então fica só o 5, que é igual a 0. E daí, é igual aqui. Então, x, um valor x vai ser igual a 0. Então, x igual a 0. Qual vai ser o outro valor para x? Esse aqui eu chamo de x1, tá? Então, x menos 5 vai ser igual a 0. E resolvo. X vai ser igual. O 5 aqui está negativo, passa positivo. Então, quer dizer que meu x2 aqui vai ser igual a 5. Logo, o x1 igual a 0 e o outro valor para x, que é o x2, igual a 5. Próximo. Aqui eu tenho o valor para A e o valor para B, porque eu tenho com x. Eu tenho um número que eu consigo dividir o 16 e o 3 ao mesmo tempo? Não tenho, tá? Então, aqui eu não tenho como colocar um número para dividir os dois. Não tenho divisores de 3 e 16 em comum. Então, aqui eu só tenho um x, porque aqui eu tenho um x junto com 3 e aqui também eu tenho um x junto com 16. Então, eu posso dividir tudo por x só, tá? Então, 3x ao quadrado dividido por x. 3 aqui é como se tivesse 1, então 3 por 1, 3. X ao quadrado dividido por x, x. Repete o menos, 16 dividido por 1, 16. X por x, cortei, então sumiu o x aí. É igual a 0. Tá? Então, encontrando os valores para x. Primeiro x eu já sei que é igual a 0, então x1 vai ser igual a 0. E o x2 eu tenho que encontrar, então repete, 3x menos 16 igual a 0. Esse 16 aqui está negativo, passa positivo. Então, repete o 3x, que vai ser igual a 16 positivo. Negativo passou positivo. Então, x igual, multiplicou, passou para dividir. Então, x ficou igual a 16 dividido para 3. Dá para dividir? Não. Dá para simplificar? Também não. Então, quer dizer que esse aqui é o valor do x2. Então, o x1 eu tenho 0 e x2 eu tenho 16 sobre 3, tá? Essa foi a minha videoaula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau.